Quero fazer um paralelo aqui, ou fazer uma comparação, ou trazer assim uma espécie de avaliação de duas personagens da Bíblia. De Pedro, o apóstolo, de Judas Iscariote, também o apóstolo. Eu pensei nessas duas personagens e fui estudar e interessei em estar falando com os irmãos alguma coisa que pode me interessar. Estas duas personagens me deu a seguinte mensagem: as diferenças de comportamentos ante os desatinos da vida. As diferenças de comportamento ante aos desatinos da vida, né? Essas duas personagens nos mostram as formas e as maneiras que se tratam com as deficiências pessoais. Então, as nossas deficiências pessoais, como nós tratamos, qual a forma que nós usamos para lidar com essas deficiências, né? E os comportamentos que nós temos diante dos desatinos da vida. Na verdade, tanto Pedro cometeu um desatino, como também Lucas cometeu um desatino, né? Vamos lá. Mateus 27, capítulo 27, versículo 1 ao 5, fala assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-o e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou. O outro versículo que eu quero ler, outro texto que eu leio, é em Lucas capítulo 22, verso 54 ao 56. E fala assim: então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: não, mulher, não conheço. Pouco depois o homem viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Então Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. O Senhor Jesus voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? Aleluia. Então, esses 2 textos que eu quero fazer uso para fazer alguma colocação com os irmãos nesta noite, acerca dessas 2 personalidades, conhecidíssimas nossas, né? Conhecidíssimas nossas. Eu queria, portanto, olhar com vocês o seguinte: é que os comportamentos ante ao desatino da vida revela o caráter de uma pessoa, revela a qualidade da espiritualidade que a pessoa tem, né? A reação de uma pessoa diante dos seus erros define a sua personagem e o seu destino, né? Define a sua personagem e o seu destino. E esta comparação, essa diferença aqui, também revela o grau de entendimento acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Revela o grau de entendimento que um tinha e o outro também tinha acerca da pessoa de Jesus, né? Veja bem, estas 2 personagens, 2 pessoas, ambos erraram tremendamente. Erraram com quem não podia errar. Erraram na hora mais imprópria de errar, né?
Eles fizeram algo terrível, né? Um negou, o outro traiu, né? O outro traiu. Não tem nenhum mal aqui é menor do que o outro, né? Tanto um quanto o outro foi trágico o que eles fizeram. O problema é que está na reação, está no comportamento diante dos erros, diante de quem errou alguma coisa. Como está? A ideia é esta: errar todos erram, errar todos nós erramos. Como lidar com o erro, com os erros, que é o segredo de uma vida abençoada e vitoriosa. O segredo é como lidamos com os nossos erros, com os nossos desatinos, porque disso depende o segredo, depende a caminhada, depende o resultado de uma vida abençoada e de uma vida vitoriosa, né? Pedro, ao negar Jesus, se você pensar bem, foi muito covarde, né? Foi muito covarde. O seu melhor amigo, né? O seu amigo, o seu irmão, aquele que o havia chamado, aquele que curou alguém da sua família, ele que foi revelado pelo Espírito Santo, que Jesus era ungido de Deus Pai, o Messias, né? Então, aquele que ministrou milagres, viu Jesus fazer milagre, que era do grupo de Jesus, da intimidade de Jesus, pensando bem, Pedro foi muito terrível, muito covarde, ele foi muito medíocre na sua ação que ele fez, né? Muito bem, mas ele negou, mesmo avisado, tanto ele quanto Judas, estava previsto que eles iam fazer, estava anunciado, foram advertidos, mas nenhum deles conseguiram evitar os erros que eles cometeram. Agora Interessante que tanto Judas quanto Pedro, ambos tiveram a mesmíssima oportunidade. A mesmíssima oportunidade, não é? Tanto um quanto o outro. Jesus não fez distinção no tratamento de um com o outro, não. Fez o mesmo tratamento, deu as mesmas oportunidades, deu as mesmas chances. Agora, veja bem, ambos viveram com Jesus 3 anos, né? Andando com Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus, vendo Jesus operar milagre, acompanhando Jesus, ajudando a Jesus fazer a obra, e mesmo assim, eles avisado, anunciado, eles não conseguiram evitar que cometesse esse desatino. Eu penso que nenhum deles imaginava que era capaz de fazer o que fizeram. Eu penso que tanto Judas quanto Pedro imaginavam: eu não sou capaz de fazer o que Jesus previu, que Jesus anunciou que eu ia fazer. Penso que eles não pensavam nisso. Agora, é verdade que a gente às vezes tem essa preocupação de pensar que a gente não é capaz de fazer certo desatino. Mas a Bíblia diz: quem está em pé, cuida para que não se caia, né? Qualquer um de nós, infelizmente, nós somos passivos de às vezes enfrentar algum desatino, ou na nossa fraqueza nós cometemos coisas que nós pensávamos que nós nunca mais iríamos cometer. Mas assim não foi o que aconteceu com essas duas pessoas, né? Se você fizer uma análise da personalidade de um e de outro, você vai ver algumas diferenças, né? O Judas era intelectual, era polido, ele era político. Judas e Pedro era mais rude, né? Pedro era menos polido. Judas era introspectivo, né? Era pessoa introspectiva, e Pedro era a pessoa mais expansiva. É assim que mais ou menos a gente tem ideia das personagens. Agora, o que levou Judas a vender Jesus? O que levou Judas a trair Jesus? Primeira coisa que a gente pode compreender é que Judas decepcionou com a missão de Jesus Cristo. Ele ficou decepcionado com o trabalho, com o resultado, com o efeito, com o porquê, com a razão da missão de Jesus. Ele desapontou. Ele queria um libertador. Judas estava ansioso, querendo um libertador do Império Romano, que estava dominando Israel naquela época. Ele queria um homem que libertasse Israel naqueles dias. Então esse era o seu objetivo de vida pessoal, o seu sonho religioso,
o seu sonho espiritual residia nisto, né? Então, nos planos de Judas, na percepção de Judas, né? A sua vida, a prioridade era a libertação de Israel, era a situação política e nacional, né? E ele não estava muito interessado naquilo que era eterno, naquilo que era espiritual. Ele estava pensando muito no aquilo que era presente, no estado real da situação que está vivendo a sua pátria, né? Judas avaliou Jesus muito por baixo, né? Ele avaliou Jesus muito por baixo. Ele deu muito pouco valor a Jesus, né? Ele não deu o significado maior. Na verdade, Judas tratou Jesus como muito, Jesus foi desprezível para Judas, ele desmereceu o valor de Jesus e assim por diante, né? Então, na verdade, ele não era o que ele pensava que Jesus era, né? Não estava de acordo com os propósitos de Jesus. Na verdade, Judas, desses 3 anos, vendo Jesus curar, ouvindo Jesus, ajudando Jesus, ele não deixou ser convertido. Ele não deixou ser convertido. Ele não deixou envolver o coração dele no ministério de Jesus. Ele não deixou o coração dele envolver no ministério de Jesus. A sua ambição, a sua ganância, tornou ele incapaz de compreender a grandeza, de compreender os mistérios, a glória, a benevolência que havia no ministério de Jesus Cristo, né? Ele não alcançou isso. Na verdade, Judas, ele foi um homem dissimulado, ele foi um homem falso, ele foi um homem hipócrita. Ele foi falso, ele foi dissimulado em todos os dias. Judas era incapaz de arrepender, de confessar e arrepender. Ele confessou, ele entendeu que pecou, ele entendeu que errou, mas ele era tão orgulhoso, tão vaidoso, tão prepotente, que ele foi incapaz de confessar e arrepender do pecado que ele havia cometido, né? Ele preferiu retratar o seu erro politicamente, né? Ele foi procurar o sacerdote e dizendo: olha, eu errei em trair um sangue inocente. Não era o sacerdote que ele devia procurar. Ele devia procurar Jesus, né? Ele ia atrás de Jesus e confessar o que ele fez. Mas não, ele foi confessar, ele foi retratar o assunto de ordem política, né? Ele tomou uma decisão, uma atitude diante do seu desatino, de quem é incapaz de reconhecer seus erros e humilhar, né? Mas ao contrário, o que ele achou mais fácil, dar fim à vida, encerrar a sua história. Ele achou mais fácil jogar-se numa cordilheira ou colocar uma forca. O texto diz que talvez ele foi colocar a corda do pescoço, e a corda soltou e ele caiu no abismo e foi estraçalhado. Foi arrebentado lá de baixo acima e chegou embaixo, estava parte do órgão para cá, parte do outro órgão para cá, porque são todo estraçalhado naquela atitude absurda que ele cometeu. Agora, quem que Judas é? Judas era uma pessoa mal resolvida espiritualmente. Ele não tinha decisão firme, não tinha proposta definida. Ele era mal resolvido espiritualmente. Toda pessoa mal resolvida espiritualmente, ela está condenada a cometer desatino que pode custar o seu destino, a sua salvação, a sua vitória e a sua bênção. Ele, na sua visão espiritual, não alcançava o que era céu, não alcançava além da terra nada, futuro. Diz a Bíblia que ele tinha remorso não basta, meus irmãos, diante dos nossos erros. Remorso não basta. Os nossos erros só tem um jeito: é reconhecer, é humilhar, confessar e arrepender, né? Essa é a prática. Faltava a Judas honestidade para consigo mesmo. Se você ver a história de Judas aqui, você vai perceber que no seu ministério
não fala de família no seu ministério, não fala de filhos no seu ministério, não fala de bondade, de benignidade. Foi o ministério de uma pessoa que estava assim meio camuflado. Eu penso que Judas era uma pessoa muito difícil de ser entendida, sabe? Ninguém compreendia o que passava na emoção, no pensamento, na atitude de Judas. Parecia que era uma pessoa muito difícil de ser entendida, enquanto que Pedro era uma pessoa facilíssima de compreender. Duas palavras você conhecia que ele era. Ele era uma carta aberta, enquanto Judas era uma carta bem escondida, bem lacrada. Ninguém conseguia ler as suas atitudes, né? Agora, veja bem, aí nós temos, portanto, esta situação, né? Aí nós, resumindo a história de Judas, ele teve um fim vergonhoso, manchou a sua história. Imagina seus familiares, como ficou seus familiares, estragou o seu nome, né? Estragou o seu nome, porque veja, Judas era o nome mais convidativo dos pais colocar em seus filhos, né? Judas era como José, né? Era como João. Todo mundo tinha prazer de colocar o nome de Judas em seus filhos. Daquele dia em diante, ninguém tinha vergonha de chamar seu filho. Como seu filho chama? Coloquei meu filho Judas Iscariote. Ninguém faz isso, não é? Não é verdade? Então ele envergonhou o seu nome, a sua dignidade, a sua família, a sua história, manchou por completo o que ele. E outra coisa, ele perdeu a oportunidade, irmãos. Perdeu a oportunidade. Imagina bem, Judas perdeu uma das mais preciosas oportunidades que a vida lhe ofereceu. Ele foi chamado, foi escolhido, era da intimidade de Jesus. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele era o colhedor das ofertas, ele era que guardava as ofertas. Então ele tinha prestígio com Jesus, né? Ele era um homem bem conectado nessa área financeira, né? Ele sabia muito bem como lidar com isso. Ele era bem contextualizado na arte de contabilidade, assim por diante. Então Judas era um homem que tinha esse predicado. Mas tudo isso tornou um escárnio na vida deste homem. Perdeu tudo de Deus. Perdeu tudo de Deus, condenou a si próprio, né? Perdeu a oportunidade, perdeu tudo de Deus e condenou a si próprio, a sua vida, tornou um escárnio, uma vergonha. Assim termina a história de Judas. Eu quero dizer que ele teve as mesmas oportunidades que Pedro teve, não é? Eu posso reportar aqui alguns momentos em que Jesus tratou Judas com muito carinho. Quando ele foi beijá-lo, lá no jardim do Getsemane, onde dizia assim, e Judas foi ao lugar que ele ia sempre com Jesus. Ele ia no Getsemane sempre com Jesus, mas naquele dia ele foi com o propósito de trair, aquele que eu beijar. E ele ao chegar e beijar Jesus, Jesus diz, amigo, a que tu vieste? O que tu traz? Tratou ele de amigo. Quando na mesa da ceia, que Jesus foi dizer que um deles ia trair, Jesus fez questão de molhar o pão no vinho e dar na sua boca, dizendo, Judas, se você arrepender, se você consertar, se você quiser ser restaurado, ainda há tempo, porque eu te amo. E Jesus estava definindo um propósito do seu ministério, que ele diz que amou os seus até o fim, né? Então ele amou Judas até o fim, dando oportunidade, chamando, advertindo, aconselhando e assim por diante. Agora, a gente vai olhar do outro lado a pessoa de Pedro. Por que Pedro negou Jesus? Primeiro, ele negou por causa de medo e desconfiança, tá? Pedro estava naquele lugar, naquela hora ali, acuado, escondido, vergonhoso, temeroso, porque havia medo e desconfiança de Pedro, se ele pudesse declarar, se ele ficasse em evidência. Então ele ficou meio acanhado, meio desconfiado e meio de longe seguindo a Jesus. Eu acho aqui que o problema maior de Pedro foi esse. A Bíblia diz, de longe seguia Jesus. Todas as pessoas que servem Jesus, que querem estar com Jesus, que acompanham Jesus, mas segue de longe, ela é prisioneira fácil do engano,
da traição, do negar e assim por diante. Então Pedro seguia Jesus de longe. Aí que o convite é esse: olha, gente, seguir Jesus não dá para seguir de longe, nós temos que seguir Jesus de perto, próximo, bem unido, íntimo, porque Jesus é digno da nossa inteira entrega de amizade, de amor, de confiança e dependência. Aleluia. Agora veja bem, a atitude de Pedro, certamente, eu penso que envergonhou muito a ele próprio. Ele ficou muito decepcionado com ele mesmo. Ele ficou muito envergonhado com ele mesmo. Porque diz o texto que após negar 3 vezes, ele passou da segunda negação que ele cometeu, na terceira, tinha passado 1 hora. O texto fala, 1 hora tinha passado da segunda para a terceira negação. E quando ele estava ainda falando, Jesus subia a escada da casa de Caifás, subindo a escada com a coroa de espinho na cabeça, ensanguentado, todo arrebentado. Jesus olhou nos olhos de Pedro. Olhou nos olhos de Pedro. Esse olhar de Jesus nos olhos de Pedro era o que bastava. Ali estava tudo que Pedro precisava ouvir, assistir e ver. Ele compreendeu através do olhar de olhar de Jesus o que estava passando. Quando ele olhou, quando os olhos de Jesus encontrou com os olhos de Pedro, ele disse que lembrou que Jesus lhe havia dito que ia negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele acabou de lembrar, o galo cantou. Aí diz a palavra que Pedro saiu e chorou amargamente. Chorou amargamente. Chorou um choro de quem estava desgostoso consigo próprio. Chorou um choro de quem estava envergonhado consigo próprio. Chorou um choro de quem estava com raiva de si próprio. Ele chorou amargamente, foi embora daquele momento, daquela situação, foi encontrar com seus discípulos. No outro dia, ele, mesmo estado, ele propõe para o seu discípulo: eu vou pescar. Já que a coisa está ruim assim, eu vou pescar. Já que a agonia é grande, vou pescar. E ele foi pescar. E Jesus foi cumprir a obra que ele tinha para realizar, que era morrer na cruz do Calvário, para me salvar e salvar todos aqueles que creem no nome dele. Olha, na verdade o erro de Pedro é imperdoável, é inadmissível. Na concepção do princípio de liderança, Pedro não merecia mais confiança, não merecia mais respeito, não merecia mais consideração. Pedro devia ser passivo de ser excluído, condenado e até de uma vingança. O que ele fez, tá? Na avaliação de um conceito humano, uma traição é uma covardia, um desatino que alguém comete, que é indigno, né? E não merece de qualquer perdão, reconciliação, compreensão. Agora, o erro de Pedro, ele foi mais pessoal. Foi um erro aonde ele foi a vítima maior. Ele foi a vítima. Judas traiu, vendeu Jesus, mas Pedro negou Jesus. Então, é erro mais pessoal. Na verdade, o erro de Pedro foi um pouco assim, pedagógico, sabe? Foi um erro para ensinar coisas que Pedro ainda não havia aprendido, né? Agora, a coisa que a gente percebe é que Jesus não escandalizou com o erro de Judas e nem com o erro de Pedro. Jesus não ficou, estranhou, não decepcionou, e não foi pego de surpresa, não passou pela cabeça de Jesus assim: por esta eu não esperava. Nunca imaginava que Pedro ou Judas pudesse fazer tal coisa comigo. Traiu minha confiança, a minha consideração. Ainda bem que aconteceu isso, para eu não mais continuar com a minha amizade, com o meu respeito.
com meu compromisso com isso. Jesus não fez isso. Não passou para a mente de Jesus isso, não é? Ele podia concluir: com estes eu não posso mais contar. Não faz parte do meu time. É indigno da minha confiança. Esquece deles, por favor. Não merece o meu respeito, não merece as nossas considerações. Exclua, apague os seus nomes do rol das nossas amizades. Jesus não tratou assim. Não foi assim que Jesus tratou. É interessante, é o modo como Jesus tratou. Aí eu faço as minhas indagações, porque Jesus fez isso, né? Jesus pensou assim: foi até bom que Pedro passasse por isso, para que ele aprendesse a ter mais confiança e acabar com essa força que ele tem, essa confiança que ele tem no braço dele, na força da carne. Isso foi preciso acontecer para que Pedro pudesse crescer mais nas suas convicções, para aprender a ser mais homem, mais sincero, mais leal, mais amigo, mais irmão, mais servo, mais verdadeiro. Então Jesus pensava assim. Aí eu vejo aqui, assim, como Jesus tratou a situação. Aí eu penso assim, as lições que eu extraio disso aqui. As primeiras lições que eu extraio. Primeiro é o seguinte: a importância da gente acreditar no próximo. Jesus tinha essa capacidade de acreditar no homem, acreditar na pessoa. Ele não descartava ninguém, ele não desmerecia ninguém. Ele tinha esse prazer, essa coragem, esse amor de não descartar ninguém, né? Ele tinha não deixar ninguém pelo caminho. Ele tinha vontade que ninguém que ele fosse entregue lhe perdesse, mas que todos chegassem ao conhecimento da verdade. Eu penso que Jesus tratou o assunto porque era importante restaurar e recuperar que um dia foi importante para ele, né? Ele devia consideração para aqueles homens. Era importante restaurá-los, era importante curá-los, né? Agora Jesus também pensava a importância de considerar as fraquezas das pessoas. Jesus entende as fraquezas minhas, entende as nossas fraquezas. Todos nós falhamos, né? A gente é gente, e a gente falha. Jesus é bom, que Jesus compreende a fala do homem, compreende as fraquezas do homem, compreende o desatino dele, compreende seus erros, né? Agora, o que mais importante aqui, que eu relaciono com Jesus, nessas atitudes, foi a importância que Jesus dá a dar uma outra oportunidade. A importância que Jesus dá a dar uma outra oportunidade, né? Estas são a análise que a gente faz dessa atitude. A atitude de Pedro reconheceu seu erro, arrependeu, chorou amargamente, né? Não deixou o erro dele, o erro que ele cometeu, vencê-lo. Ele não tratou o seu erro com remorso, como Judas, mas ele confessou. Não deixou que a vergonha do seu ato afastasse do convívio dos seus irmãos. Eu acho interessante isso aqui, porque Pedro, ele ficou envergonhado, mas não foi em razão da sua vergonha que ele passou de afastar dos seus irmãos. Não, à mesma hora ele errou, ele negou Jesus, ele chorou amargamente, mas foi chorar com os seus irmãos, foi reunir com os seus irmãos. Eu acho interessante essa atitude, né? Agora a gente pode entender o seguinte, que Pedro era um homem bom, era um homem de princípio, era amigo, era de grupo, ele era líder, era comunicativo, homem de família, trabalhador, empreendedor, né? Sua atitude revela o seu caráter. Pedro naquela época já era empresário famoso, bem sucedido, era dono de barco, era gente grande, né? Então Pedro já tinha recurso. Então Pedro sabia muito bem lidar com as coisas, né? E o simples olhar de Jesus bastou para ele lembrar o que Jesus havia dito, né? Ele então comprimiu a vergonha, o sentimento que estava no coração dele. Ele chorou, aí ele foi embora. Depois de ir embora, Jesus foi crucificado. Passado alguns dias, Jesus vai encontrar com Pedro na praia e vai tratar de Pedro. Eu quero tratar com vocês o tratamento de Jesus para uma alma amargurada. O tratamento, a restauração que Jesus dá para uma alma ferida.
Pedro falava com alma ferida, alma amargurada, envergonhado de si próprio. Ele precisava ser tratado. Precisava ser tratado. Aí eu vejo a restauração de Pedro. Que o texto fala, o texto de Lucas fala a restauração de Pedro. A restauração de Pedro. Aí nós observamos como Jesus tratou Pedro. Pedro na praia, Jesus chega, Jesus toma alguns pães, leva para ser assado, aí assenta na praia, ninguém fala nada, ninguém repete nada, ninguém pergunta nada, e Pedro acanhado com a sua vergonha, Jesus vai tratar de Pedro. Jesus trata de Pedro com 3 perguntinhas. 3 perguntinhas básicas, 3 perguntinhas fundamentais, 3 terapias essenciais para curar qualquer tipo de dor de alma. Jesus pergunta: tu me amas? Segunda vez: Pedro, tu me amas? Terceira vez: Pedro, tu me amas? 3 palavrinhas foi suficiente para o Pedro mudar, para o Pedro restaurar, para o Pedro ser liberto, para o Pedro estar curado de toda a vergonha, de todo sentimento de decepção próprio, de todo o erro que ele cometeu. Estava curado com as 3 palavrinhas, as palavrinhas que Jesus disse, palavrinhas transformadoras, que resolveu tudo, né? Que fez Pedro reaver conceito, né? Perder a vergonha do que estava assim, limpar o coração da dor, da amargura que ele lhe causou com aquilo que ele fez. Então eu queria falar sobre a restauração de Pedro com base nessas 3 palavrinhas só. Tu me amas. Segunda, tu me amas. Terceiro, tu me amas. O próprio Pedro escreveu. O próprio Pedro, depois, escrevendo as suas cartas, ele dizia: ó, o amor cobre multidões de pecados. Ele escrevendo, ele afirma: o amor cobre multidões do pecado. E Pedro estava falando uma coisa verdadeira: que o amor é transformador, né? E o amor vence a fraqueza humana. O amor de Deus em nós nos constrange, nos constrange. E estes 3 é a expressão que Jesus falou para Pedro: amor estorge, amor ágape, amor filos, né? Ele convidou Pedro a pensar num sentimento de amor para com ele, sentimento de amor incondicional, de entrega, o amor onde havia uma total condição, não havia outra opção, era totalmente um amor de entrega, um amor incondicional. É aquele amor que Paulo escreveu aos Coríntios, é aquele amor que não tem ciúme, aquele amor que não tem algo maior. Ou seja, Jesus queria que Pedro estivesse compreendendo que o amor com que ele queria que Pedro lhe amasse, quando ele falou: Pedro, tu me amas mais que este, ali estava seu irmão de Pedro, irmão carnal. Este amor que Jesus queria que Pedro manifestasse tinha que ser maior do que o amor de irmão para com irmão, de amigo para com amigo, de parente para com parente. E ele foi evoluindo, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo a dimensão desse amor. E perguntou mais uma vez: Pedro, tu me amas? E foi acrescentando. Aí finalmente ele perguntou: Pedro, tu me amas mesmo? Aí Pedro não aguentou e abriu o coração de vez, curado, sarado. Falou: Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Agora é bonito a gente observar isso, que Jesus tratou aqui fez com Pedro uma terapia, né? Uma terapia. E talvez os senhores aí que tratam de alguma terapia, de alguma decepção, alguma amargura, alguma frustração, alguma revolta, algum desgosto interno, né? Jesus então foi um psicólogo de tratamento de uma doença, de uma ferida, de uma decepção, de um coração amargurado, né? Jesus então tratou assim com essas palavras. E Jesus, neste tratamento, há alguma coisa que a gente precisa aprender. Primeiro, nós
não temos, ao contrário, Jesus não tem que provar que nos ama, porque isso é verdade. Jesus nos ama porque Ele mostra o seu amor por nós, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus disse: eu amei o mundo de tal maneira, que dei o meu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós não podemos ter nenhuma desconfiança, nenhuma dúvida, nenhum temor dessa verdade. Jesus me ama. Esse é um fato concreto, um fato real, um fato absoluto, e eu posso afirmar aqui sem reserva, com toda a convicção da minha alma, para você em particular: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama sem reserva. Jesus te ama por total. Jesus te ama plenamente. Jesus te ama. Agora, nós é que temos que provar que nós amamos Jesus, tá? Jesus queria: Pedro, eu não preciso provar para você que eu te amo. Eu preciso falar para você que eu te amo, não. O que eu fiz para você basta para você saber que eu te amo. Agora, o que eu preciso é que você saiba, compreenda, manifeste, expresse que você me ama, Pedro. Então, Jesus queria que esse amor incondicional, sem reserva, sem temor, sem dúvida alguma, esse amor que deve estar no coração, na mente, na alma, no sentimento, né? Olha, esse amor que você precisa expressar, é a solução que você tem, que você precisa. Este amor que você precisará expressar é a resposta, é a cura, é a sua plena restauração. É a sua plena restauração. Aí, meus irmãos, aqui nós encontramos Jesus falando para Pedro: verbaliza que me ama. Sabe? Verbaliza. Jesus queria ouvir de Pedro que era verdade esse amor. Irmão, continua sendo da mesma forma, sabe? Tem muitas pessoas que têm acanhamento, que têm vergonha, que têm assim um certo timidez, uma certa acanhamento de expressar, de verbalizar: Jesus, eu te amo. Eu quero que o mundo escute, que a vizinhança escute, que todo escuta que eu amo a Jesus de todo coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Verbalizar, sabe? Tem gente que não verbaliza o amor dele. Mulheres, de vez em quando fica maluca, fica acuada, fica desesperada, e fala: benzinho, fala que me ama. Diz que me ama, benzinho. Eu não aguento mais sem ouvir você falar que me ama. Ou não é verdade, mulheres? Não é? Gente, percebe. Aí o marido, aquele marido muito rude: você sabe que eu te amo. Mas fala de novo. Para quê, mulher? Você sabe que eu te amo, não é? Mas o que Jesus estava dizendo para Pedro: eu quero que você entrega, eu quero que você manifeste, eu quero que você expressa, não de boca para fora, Pedro, mas de sentimento, de coração, no espírito, dizendo que você me ama e está pronto a morrer por mim, a me servir em toda e qualquer situação, Pedro. Aí, meu irmão, não é amar só de pensamento, não é amar só de mente, não, mas é amar de palavras, amar de atitude, de comportamento, amar nas horas amargas e nas horas doces, amar com ações e amar com verdade. O amor é a verdadeira terapia de tratamento de uma alma ferida. É o lenitivo para as nossas vergonhas e as nossas fraquezas. Restaurados pelo amor de Cristo,
curados pelo amor de Cristo, né? Neste ato de amor, foi exterminado em Pedro o temor, a desconfiança e a dúvida. Meus irmãos, o amor de Cristo tem uma proposta. O amor de Cristo tem uma proposta. Ele é uma proposta libertadora. É uma proposta curadora. É uma proposta restauradora. O amor de Cristo é libertador, é transformador. Ele é totalmente lenitivo, curativo e solução para todos e qualquer problema. Agora, a marca de um servo, a marca de uma igreja, a marca de um povo, deve ser essa: a marca de quem ama de coração o seu Senhor Jesus Cristo. Agora, esse amor, a gente é convidado a ministrar este amor, é convidado a viver este amor, é convidado a deixar este amor nos envolver, e nos tomar, é convidado a nós deixarmos. Este amor está nos cobrindo por dentro e por fora. A melhor forma da gente tratar uma pessoa é com amor. É a melhor forma de tratar alguém, com amor. A melhor resposta para quem errou contigo é você demonstrar amor. A melhor lição para o cidadão, para a pessoa, é a lição do amor. Agora, eu tenho uma dívida para com você. Eu tenho uma dívida com você e você tem uma dívida para comigo. Tá? Eu não te devo dinheiro, graças a Deus. Eu não te devo algo que você emprestou e não devolveu. Uma coisa eu devo. Eu devo amor para cada um de vocês. Eu devo amor. Romanos capítulo 12, versículo 9, e assim diz: o amor deve ser sincero. Odeiam o que é o mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Este amor eu devo. Sou devedor deste amor para com Alain, para com o Nildo, para com o Fernandinho que está aí atrás, para o Ricardo, para o Adriano, para os irmãos aqui. Sou devedor deste amor. Para o Carlos Renato, sou devedor deste amor para o Dionísio, sou devedor. A mesma coisa, vocês uns para com os outros. Vocês são devedores. Você tem uma conta para pagar um com o outro. O meu irmão, minha irmã, precisa que eu evidencie que eu o amo. 1 João, pode ficar de pé, por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Fala bem assim, olha o que diz o versículo 18. No amor não há medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor elimina todo tipo de temor, todo tipo de medo. 1 Timóteo 1,7, nós temos a seguinte expressão também sobre esse assunto, 1 Timóteo 1,7, onde nós temos o apóstolo Paulo escrevendo sobre isso. Ele fala bem assim, olha aqui, 2 Timóteo, capítulo 1,7, fala bem assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor. Eu queria nesta noite dizer o seguinte: é que às vezes a gente perde a oportunidade de estar ministrando este amor na vida dos irmãos. Eu sei que se eu chegar para você aqui, irmão, eu quis dizer que eu te amo, dar um abraço em você, talvez não tenha efeito nenhum. Não faz efeito nenhum. Isso é um ritual do pastor em querer movimentar o culto e assim por diante. Talvez você, se eu pedir, olha aí, divida aí, vai no canto aí, cada um no canto e vai dizer que você ama o irmão.
Não é isso que eu queria que você fizesse no dia de hoje. Eu estou aqui preocupado com o seguinte, é com a aplicação, com a ministração dos efeitos, da cura, da restauração, que o amor de Cristo faz em nossa vida. Eu não quero tirar de você nenhuma coisa com base em emoção, em base na forçação de barra em seu favor. Mas eu estou aqui para dizer o seguinte, se Jesus aparecesse para nós aqui no dia de hoje, ele uma coisa que não ia perguntar para nós, o que é que você tem feito com os dons que eu te dei? Jesus não ia perguntar para nós, como está a sua fé na minha volta? Mas a coisa que eu penso que Jesus ia perguntar é assim, você me ama? Você me ama? Você me ama? Irmão, quem ama Jesus, de coração, de mente, de entendimento, de espírito, é um homem sadio, uma pessoa curada das suas emoções, sabe? Tem muito crente desgostoso, decepcionado, desapontado com Jesus, é porque esse cristão, esse crente, não tem coragem de verbalizar que ama Jesus de todo o coração, sabe? A gente precisa quebrar. Judas precisava tão somente disso. O miserável do Judas precisava tão somente disso. Pegar aquelas 30 moedas e falar assim, Jesus, eu te traí, eu errei, eu pequei, mas eu amo o Senhor e sem o Senhor não sei viver. Jesus diria, Judas, você está curado, você está perdoado, você está restaurado. Por favor, não busque solução de seus problemas emocionais internos, como Judas fez, sabe? Não fica com remorso dos seus erros, não, rapaz. Não te condena, não. Não julgue você e te mate você, não. Cure a sua alma, verbalizando que você ama Jesus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o pensamento. E você vai provar com ações e você ama de verdade. Eu quero dizer para você que após esse ato, essa ministração, o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida uma alegria, um conforto espiritual, uma restauração de alma, que você vai voltar para a sua casa, transformado, liberto, abençoado, totalmente com conceitos reavistos, porque você deixou verbalizar essa expressão. Por favor, eu quero que você fique de pé agora, por favor. Eu quero que você esqueça quem você é, sabe? Eu quero que você esqueça o que é que você tem. Eu quero que você esqueça o que é que você passa. Eu quero que você esqueça o que te incomoda. Eu quero que você tenha coragem de verbalizar com sinceridade que você ama Jesus. Você vai declarar, Jesus, eu te amo, Senhor, de coração, eu te amo de alma, eu te amo de mente, eu te amo de entendimento, eu te amo no espírito, Senhor. Senhor, eu queria que o Senhor soubesse que sem Ti eu não sei viver, que o Senhor soubesse nesta noite que o Seu amor me constrange, e por este amor, Senhor, eu serei fiel até a morte. Por este amor, Senhor, eu darei a minha vida pelo Senhor. Irmão, por favor, se você tiver coragem de fazer isso nessa noite, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai derramar um bálsamo de conforto, de refrigério em sua alma, e toda ferida de alma vai ser curada.
toda amargura de espírito vai ser restaurado esta noite, porque Jesus me ensinou aqui, me ensina para nós o tratamento e a cura para toda amargura, para toda decepção, para toda frustração, para toda revolta interna. Não tem outra coisa. Deixar esse amor em Cristo, para Cristo, envolver todo o meu ser. E quando esse amor me envolver todo o meu ser, meu irmão, eu vou amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu vou compreender o meu próximo como Jesus compreende. Eu vou aceitar o meu próximo como Jesus aceita. Eu vou ser mais humilde, eu vou ser mais servo, vou ser mais verdadeiro. Eu serei mais útil para Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você, portanto, nesta noite, não sei como você vai fazer, você precisa fazer. Aleluia. Jesus quer curar a sua alma. Aleluia. Jesus quer restaurar a sua alma. Jesus quer ouvir da sua boca nesta noite que você ainda o ama, que você não sabe viver sem Ele, que você precisa dEle. Aleluia. Enquanto você esteja preparando para fazer essa confissão ao Senhor, vamos estar cantando esta música. Oh, glória a Jesus. O Espírito Santo está visitando nós neste dia, nessa oportunidade. Aleluia. As oportunidades são minhas, as oportunidades são nossas.